Olá pessoas, sejam muitíssimo bem-vindos ao Sugar Rush. Eu sou a Fernanda Schmoltz e Mulan tá chegando aí de novo pras telonas em live action dessa vez, numa mistura de elementos da animação que a gente ama da Disney de 98, com algumas mudanças para ficar um pouquinho mais próxima também do conto original chinês, que é um poema, se eu não me engano, na verdade não é um conto, né? E ao contrário da maioria das pessoas, eu tô bastante empolgada porque eu acho que esse filme tem um potencial bastante interessante. E eu só me animei mais depois da D23 Expo. Por quê, minha gente? Pra quem não sabe, a D23 Expo é a Comic Con da Disney, que acontece a cada 2 anos lá na Califórnia, do ladinho da Disneyland. Eu não só estava lá, como eu fiquei 17 horas dormindo numa fila para entrar no painel onde eles mostram cenas novas. Então fica aqui até o final, porque vai ter muita informação exclusiva que vocês ainda não viram em outros lugares. E dá um like, por favor, porque prestigia meu trabalho aí, cara. 17 horas dormindo numa fila não foi fácil não, viu? Inclusive, se você quiser acompanhar como foi o processo de toda essa viagem, tem uma playlist que tá saindo de vlogs aqui, que eu vou deixar linkada pra vocês, que tá muito interessante. Inclusive, é um programa muito legal, chamado Guestologia, onde você refaz os passos do Walt Disney nos Estados Unidos e inclui a D23 Expo. A gente acabou de lançar o programa para 2021, então se você quiser participar, os detalhes estão aqui embaixo no box de descrição. Aproveita, porque realmente é um negócio único que não existe em outro lugar no mundo. A gente só tem esse programa e é do Brasil, gente. Mas vamos falar de Mulan, claro, né? Além deles estarem tentando adaptar um pouco aí a história, deixá-la um pouco mais fiel, porque os chineses na época aparentemente não se identificaram muito. A Disney obviamente está tentando atingir especialmente o mercado chinês, que é o segundo maior mercado do mundo. Então eles fizeram aí uma coisa que ainda tenha elementos do original, mas que também tenha um certo apelo para essa galera. E assim, ok, vai ter muita mudança, a gente sabe que não vai ter o Shang, não vai ter o Mushu, não vão ter as músicas em formato de musical, mas as músicas estão lá. Mas eu entendo que muita gente tá achando que descaracterizou. Quando anunciaram isso pela primeira vez, eu também tinha ficado meio assim. Mas depois que eu comecei a ler um pouquinho mais e dar uma olhada no teaser, eu me empolguei pra caramba. E vou falar pra vocês, eu assisti as cenas-chave do início do filme. Então eu vi a cena da casamenteira, vi ela se arrumando pra ir na casamenteira, vi o pai dela sendo convocado e depois uma compilação com ela fugindo de casa, começando o treinamento dela. Ainda assim, tem sim muito do que a gente conhece como Mulan. Então assim, por mais que seja uma coisa que parece que tá diferente, eles estão conseguindo evocar a sensação da animação que a gente gosta. Eu tô com boas expectativas pro filme. Falando sério aqui, eles mostraram muita coisa no painel de vários outros filmes e o único momento onde eu chorei foi no painel de Mulan. Eu fiquei meio tipo, nem eu acreditei no que estava acontecendo. Quem acompanha mais aqui o canal deve saber que eu não sou muito fã de live action, já deu no saco, não é mesmo? Mas eu acho que Mulan realmente tem um potencial maneiro e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele hoje aqui. Acho que o que mais me emocionou foi ver a Mulan chutando bundas. Vocês podem contar que a ação vai ser realmente de cair o queixo e com todos aqueles elementos dos filmes de ação chineses, com direito à câmera lenta, saltos que seriam impossíveis pelas leis da física, mas especialmente a determinação no rosto da Mulan eu achei muito emocionante e essa parte eu acredito que realmente tem um potencial para inclusive superar a animação. Vamos falar das cenas então. Eu gosto que várias mudanças que eles fizeram são bastante sutis. Só nesses mini toquezinhos aí nas cenas que a gente já conhecia, já dá pra ver o que eles estão tentando fazer com essa personagem. Primeiro eles mostraram um pedaço da Mulan se arrumando pra ir ver a casamenteira, então aquele momento no teaser que a gente vê ela com os braços estendidos e vimos também um pedacinho estendido da parte da maquiagem que tá muito linda, essa cena realmente tá muito bonita. Depois a gente vê que ela segue pra encontrar com a casamenteira e já vai ser uma coisa diferente, porque a gente não tem o Grilli também e a gente não tem a avó da Mulan. Eles trocaram a avó da Mulan, que era um alívio cômico, pela irmã da Mulan, que é uma personagem que já existia no poema original. Então, a diferença já começa no fato de que, ok, você não tem Grilli, como é que vai dar a treta com a casamenteira? Nessa versão, a Mulan não entra sozinha pra falar com ela. Ela entra tanto com a mãe quanto com a irmã. E ela não tenta de jeito nenhum colar
ela é realmente muito correta. E eu acho que isso é uma coisa que é especialmente valorizada lá no Oriente, né? Então eu imagino que talvez tenham mudado por isso também. Mas a Mulan, ela já não é tão desajeitada quanto a Mulan do desenho, que era uma coisa que acho que era muito mais tocante pra gente aqui no Ocidente. Então elas sentam lá na frente da casamenteira e tem aquele momento do teaser que a gente vai vendo várias cenas diferentes, mas a casamenteira tá lá falando todas as qualidades da boa esposa e que a Mulan tem essas qualidades, porque a Mulan tava indo super bem. É muito legal ver que ela também é um pouco mais proativa nessa versão do que na versão do desenho, né? Então vamos lá pra como rolou a treta. Pra começar, a Disney já tá obviamente querendo forçar aquele feminismo básico que ela sempre faz, mas não é realmente uma discussão grande, são só frases de efeito jogadas ali. Então, além das qualidades que a gente já ouvia falar na animação, eles mandam um tipo, a mulher tem que se fazer invisível, ela tem que servir ao marido, um tipo de coisa que não precisa esfregar na nossa cara. Mas ok, a Disney foi lá, esfregou, eles sempre fazem isso. É até besteira ficar perdendo tempo discutindo isso hoje em dia. Mas aí o que acontece? Ao invés do Grilli, tem uma aranha. E essa aranha, ela é grande. E ela começa a descer numa teia na frente da irmã dela. E a Mulan percebe que a irmã dela tá ficando muito nervosa, mas ela não pode ter um chilique na frente da casamenteira. E a Mulan é a irmã mais velha, obviamente. Então, o mais legal é que ela vai desafiar a casamenteira pra tentar proteger a irmã dela. Tem uma conexão muito maior com a família dessa vez do que na animação. Eu senti isso também logo depois na cena que a gente vai ver a convocação. Então é legal você ver que ela realmente resolve ir pra trazer a honra pra família. E ainda tem aquilo, obviamente, do pai dela cair, ela vê isso, só que eles fizeram isso de uma forma muito mais dramática também. Mas ainda na cena da casamenteira, essa aranha tá descendo, ela percebe que a irmã dela tá quase tendo um chilique, ela já tá meio, sabe? Então ela pega o bule, onde ela serve o chá pra casamenteira, e põe na frente da irmã dela pra prender a aranha ali na mesa e não dar nenhuma treta. Só que acontece, aí a casamenteira fica obviamente pistola, ela fala, querida, o chá tem que ficar no centro da mesa. Você aprendeu isso. Porque você não está botando o bule no centro da mesa. E aí Mulan, linda, maravilhosa, ícone, vira e fala, ah, mas ficou bom aqui, né? Eu acho. Acabou. Quando ela falou eu acho, acabou totalmente. A casamenteira começa a dar uns berros, fala, bota o bule aqui já! Tá bom. Ela tira o bule, a aranha pula, todo mundo vê a aranha, todo mundo começa a cair pra trás. Parecia que era praticamente a Aragog do Harry Potter pela reação que as mulheres tiveram ali, mas tudo bem. E aí o que acontece? A Mulan, ela mostra que ela já tinha uma certa habilidade pra luta, porque ela não é mais tão desastrada quanto a Mulan do desenho. Então você vê que elas meio que saem empurrando a mesa, então tudo começa a voar pelos ares e ela consegue segurar todo o kit de chá que tava caindo. Então ela segura as 2 xícaras e o bule, inclusive ela segura com o pé, igual uma cena que a gente vê logo depois na montagem do treinamento. Então você vê que ela já tinha dormente ali, que ela já era uma mulher diferente, e eles estão querendo construir isso dessa forma. Obviamente, aí a casamenteira tem um chilique, acontece a mesma coisa que acontecia no desenho, mas desta vez, em vez dela começar a brigar com a Mulan lá dentro, ela arrasta todas as 3 pra fora e começa a dar um esporro na frente de todo mundo. O pai dela tá lá, então ela vira na cara do pai dela e fala que eles não tiveram capacidade de criar uma filha. A maior desonra lá na pracinha, e de repente, nessa hora, chegam os mensageiros do imperador com a convocação. Então assim, tava rolando a treta, e já emenda na outra treta. Então não tem o tempo do pai dela descobrir isso depois. É uma coisa que acaba sendo muito mais pesada. E aí chega o pessoal pra dar convocação pra ele. E quando chamam ele, ele vai fazer mais ou menos parecido com o que era na animação. Mas ele tem um problema pior na perna, aparentemente. Porque ele tem um cinto que ele usa aqui na coxa. Então ele aperta aquilo ali pra conseguir andar. Só que ele faz a pose dele lá pra pegar com honra a convocação, mas ele cai, ele se levanta, né, e o mensageiro pergunta, você não tem um filho pra lutar por você? E ele fala, não, eu fui abençoado com 2 filhas. Então, assim, é impressionante. Eu fiquei arrepiada nessa hora, eu já tava emocionada. Porque, pra mim, o momento que sempre me faz desabar em Mulan, e eu assisti Mulan 387 mil vezes desde que eu era criança, é o momento no final, quando ela chega com a espada e o amuleto e fala que ela trouxe pra trazer honra pra família dela. E ele fala, meu maior presente e honra é ter você como filha. Ele fala isso pra ela e eu choro, sabe? E eu achei tão delicado botar ele pra falar que ele foi abençoado com 2 filhas.
sendo que tinha acabado de rolar tudo aquilo. Eu fiquei louca, eu fiquei tipo, sabe? Foi nesse nível. Depois a gente passa a ver uma montagem mesmo, não seguem tudo dali, e a gente vê a Mulan olhando ele. Ele também não tá sabendo que ela tá vendo ele ali, né? Bem parecido com a animação, ele tentando treinar, e aí quando o pai dela vai dormir, ela realmente troca de roupa, ela só não corta o cabelo. Não sei se vocês repararam, ela não vai cortar o cabelo dessa vez. Isso eu imagino que é porque, se você olhar esses filmes chineses, você repara que normalmente eles têm o cabelo mais comprido, eles não têm aquele cabelo Chanelzinho igual no desenho, né? Daí a gente vê umas montagens dela no treinamento, e aí você vê uma cena estendida daquele momento no teaser que ela parece que tá entrando num embate com aquele menino, com aquele soldado que vai ser o interesse amoroso dela, que a gente sabe que o Shang foi dividido em 2 personagens. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, o vídeo que eu fiz vai estar aqui no card. Então o general vai ser meio que uma figura paterna pra ela, e esse outro soldado que implica com ela vai acabar se tornando o interesse romântico dela depois que ele descobre que ela é uma mulher. Eu já problematizei isso em outro vídeo porque eu achei isso mas é isso que teremos, então vamos seguir com isso. E é muito engraçado que ela pra equilibrar um negócio justamente no pé, e é igualzinho que rolou na cena da casamenteira. Então, eu gosto de que ela é uma mulher diferente, ela não se encaixa, mas não é porque ela é desajeitada ou porque ela não sabe o que ela quer. Ela é diferente desde o início. E ela vai pra proteger a família, ela protege a irmã primeiro, depois ela protege o pai. Eu fiquei arrepiada com essa Mulan, gente. Vocês podem até reclamar que não vai ter alguns elementos que a gente gosta, mas eu acho que a versão da personagem vai ser de cair o cu da bunda. Vocês me perdoem, gente, porque eu urrei tanto nesse painel, eu chorei tanto. Eu tô toda arrepiada aqui, eu não sei se dá pra ver, mas eu tô tipo o Peter do Tom Holland, o pessoal soprando na orelha dele pra fazer o sentido aranha, tá? Assim, sentido aranha total. Só falta a aranha me picar. Gostaria, por favor, quero poderes. Sobre essa montagem, sabe aquele momento lindo no trailer que a gente vê ela de noite, que ela tá treinando? Eu achava que isso era no Reflection, porque foi a primeira foto, inclusive, que a diretora postou no Instagram, e tinha um fundo verde, então eu achava que eles estavam gravando pro Reflection, quando eles ainda falaram que ia ser um musical. Mas aqui você vê que isso é durante o treinamento, e como não tem o Mushu, ela mesma é o apoio emocional dela, porque ela já tem uma personalidade diferente. Essa Mulan não precisa do Mushu. Ela tá treinando por conta própria, de noite, enquanto os outros dormem, porque ela sabe que ela tem uma desvantagem física, porque ela tem um corpo feminino. E depois da gente ver um pouco do treinamento, a gente viu um pouquinho mais daquelas cenas estendidas do trailer, do momento que ela tá realmente na guerra chutando bundas. E é um troço espetacular, gente. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que a gente viu um flashzinho, eu imagino que essa parte da montagem vai estar no primeiro trailer grande do filme, que é a vilã. Que não tem o Shan Yu também, eu sei. Tá todo mundo falando, não tem nada, né? Tipo, de Mulan. O João detesta o Shan Yu. Mas é uma personagem que é uma bruxa e ela tem poderes mágicos, né? Então, vimos um flash rapidinho dela. Vai ser a Gong Li, que é maravilhosa, que fez Memórias de uma Geisha. Eu adoro ela. Ela tava com um hobby branco, assim, tipo um kimono branco, com cabelo enorme, linda. E já dá pra gente saber onde isso se encaixa, porque já apareceu ela no teaser. Só que você não percebeu. A gente vê ela se transformando num falcão. E justamente era o pássaro que o Shan Yu tinha. Só que uma cena que foi cortada da animação original de Mulan mostrava que o Shan Yu conseguia projetar os olhos dele nos olhos da águia dele, do falcão dele. Então, uma coisa bem Bran Stark do Game of Thrones. E que por isso, quando ele invadia aquela aldeia que, quando a tropa da Mulan chega, vê tudo destruído, tinha a cena dele destruindo, matando a galera, era um negócio mega pesado. E ele fazia essa mudança que depois nunca foi mencionada, então é como se não existisse. Ele realmente parece ser só o mascote evil do Shan Yu. Mas eles realmente trouxeram essa ideia de volta, que eu não sei se já tinha no poema original da Mulan, porque eu confesso que eu não li, mas ela pode se transformar nesse falcão. Então aquelas cenas que a gente vê dela meio que num templo fechado, se abaixando pro pássaro passar e depois ela correndo pelos telhados perseguindo um pássaro, essa é a vilã, ela tá perseguindo a vilã. Então é um negócio que também eu fiquei assim, alucinada. Isso vai ser muito bom, gente. Vai ser muito maneiro. Confia em mim no que eu tô te falando. Ainda tem a sensação do original. Eu não sei explicar isso em palavras, mas eles tocam as músicas com uma forma meio orquestrada no fundo em algumas cenas. Então, quando ela tá se arrumando,
tem a música do Honor to Us All. Deem uma chance pra Mulan, porque eu acho que o filme tem realmente um potencial de fazer uma coisa diferente, de mostrar essa Mulan de um jeito diferente do que a gente conhecia, e ela pode ser tão maneira quanto, a gente não precisa comparar ela, sabe? Isso que eu achei o mais legal, porque acho que de todas as heroínas da Disney que eles adaptaram em live action até agora, ela é a que mais tá me mostrando que ela tem algo pra me dizer, sabe? Algo que não é exatamente igual ao que a Mulan que eu já amava já me disse. Então eu tô doida pra ser impactada e inspirada por essa grande personagem aí mais uma vez. Não esquece de curtir aqui o vídeo, realmente foi um prazer pra mim fazer. Mas foi difícil cobrir a D23, viu, gente? Sozinha. Então, assim, se você deixar um like já ajuda demais o meu trabalho. Eu vou ser eternamente grata, como dizem os alienzinhos do Toy Story. Muito obrigada pelo carinho. Conta o que você achou aqui embaixo pra gente conversar um pouco mais. Um super beijo pra vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. E não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau!